Olá, pessoal. Eu sou a Anne, host do podcast Iluminar, e eu estou aqui hoje com a Dani Morales, arquiteta, que trabalha com interiores e também comercial, né, Dani? Isso mesmo. E ela vai nos contar um pouco sobre o trabalho dela, sobre iluminação, também sobre a feira que ela esteve em Milão, né, que é a Eurolute, que é uma feira de iluminação que tem a cada 2 anos. E eu tenho certeza que o bate-papo vai ser assim delicioso, né? Então, Dani, se você quiser se apresentar, por gentileza. Claro. Primeiro eu queria agradecer, Anne, o convite. Obrigada. É muito especial estar aqui conversando contigo. Meu nome é Daniela Morales, eu sou arquiteta tem mais de 10 anos. O escritório, no próximo ano, vai completar 10 anos. Que tem o meu mesmo nome, Daniela Morales Arquitetura. E hoje, como você falou, eu queria conversar um pouquinho sobre arquitetura como um todo, né? A gente trabalha comercial, mas bastante residencial também. E eu gosto sempre de deixar os clientes bem à vontade, sabe? De imprimir a personalidade deles, não só a minha, para que fique bem pessoal. Eu não gosto de arquitetura impessoal, eu gosto de bastante cor, bastante iluminação, então acho que vai ser bem agradável a nossa conversa hoje. Sim, e uma coisa que eu percebo, Dani, que você realmente reflete é que você realmente respeita muito o gosto do cliente e deixa ele muito à vontade. Sei disso porque ela tem os clientes aqui, não é Uhum. verdade, né? Assim, né? Traz os clientes para falar com iluminação com a gente. Então a gente percebe quando o arquiteto realmente deixa à vontade, troca ideia. E uma coisa que é muito bonito no atendimento seu, que eu acho muito legal falar para você, que é gostoso quando você não concorda com o Uhum. cliente e expõe a sua ideia de uma maneira muito bacana, muito sutil, muito Ah, assim, para, legal. sabe? Para eles entenderem que não é uma imposição, mas é que, Isso. será que? Aham. Né? É bonito assim, o teu será que é interessante, porque que é muito legal, né, estando na minha posição, é que cada arquiteto tem uma maneira muito diferente de tratar com o cliente, né? Sim, sim. Obrigada, obrigada pelas tuas palavras. Eu acho muito bacana, assim, o cliente entender que a gente está aqui para orientar. Então, claro, a gente entende da questão de ergonomia, a gente entende o que é a padronização dentro do nosso mercado, né? Então, qual a altura mais confortável de mesa, qual o tipo de iluminação que funciona melhor para uma área de trabalho. Mas eu acho que, por exemplo, a iluminação é muito pessoal. Tem pessoas que Iluminação é gostam sentir, né, Dani? Eu totalmente. falo muito isso, gente, É. porque uma coisa é você fazer uma iluminação para o comercial, porque aí o Uhum. comercial existe toda uma técnica e uma necessidade de uso, certo? Certo. Mas quando você faz uma iluminação para casa, é puramente sentir. Uhum. Porque em casa você pode ter pouca luz, muita luz, luz chapada ou luz apenas de evidência, de decorativa. Então, acho que tem todo um caminho, na verdade, que se faz, que é totalmente Isso. diferente com a questão do projeto comercial. É. E o que eu sempre falo para os clientes é que ninguém é melhor do que eles para saber como eles vivem. Então, qual é a rotina, o que eles gostam de fazer em momentos de lazer, ou como é a forma que eles trabalham, se eles trabalham de casa, qual que é a necessidade deles. Então, eu vejo que o nosso papel é de orientação mesmo. Então, eu vou conseguir orientar junto contigo, obviamente, né? Essa parte técnica de qual é o tipo de luz, a forma que a gente quer que esse espaço seja reconhecido, interpretado, mas eles que têm que se sentir 100% à vontade. Então, o que eles gostam, quais são as referências deles também, antes da arquitetura. Às vezes a referência é um filme, a referência é uma viagem. Fato. São as vivências deles, né, ao decorrer da vida, que tem que também aparecer na casa deles, no apartamento. Tem que Então, ser a carinha deles, né, isso. Dani? Porque isso, acho que isso é muito importante, né? Se falar mais sobre o quanto é importante né, o cliente estar realmente se sentindo dentro do que é dele, dentro do que é a Uhum, cara dele, do que foi isso, projetado para ele, né? E quanto exatamente. isso é importante para o arquiteto, para o design de interiores, que for fazer, que trabalhar nisso. Isso realmente é muito bacana, né? Dani, Uhum, falando um pouquinho assim, como é que é a tua percepção da parte de, por exemplo, temperatura de cor? Você uhum. trabalha de várias formas? Você trabalha, por exemplo, na cozinha um tom, na sala outro? Como é que é isso? Ou isso também você integra com o cliente? Isso é uma coisa que eu gosto de explicar para os clientes, que às vezes a gente tem uma referência,
da iluminação, do que ilumina mais, quando na verdade é só uma iluminação branca. Eu gosto sempre de orientar para uma iluminação mais amarelada, então a gente sempre trabalha mais no amarelo, que seria 2.700, 3.000 K. Mas explicando para o cliente a diferença do que seria uma iluminação branca, porque ele interpreta aquela iluminação como uma iluminação mais forte, quando na verdade é um pouquinho diferente, né? Não é necessariamente mais forte em relação à amarela. Não, Às vezes nem a na potência verdade é é a exatamente, né, mesma. a É. quantidade de lumens é o mesmo, só Uhum. mesmo é a percepção, na Isso. verdade, né. Então, E isso é muito uma coisa cultural, né, Dani? muito, muito. Então, primeiro eu gosto de trazê-los aqui, mostrar, por que a gente mudou já esse nosso parâmetro de iluminação, que agora a gente trabalha com a iluminação amarela, e a gente considera amarela no apartamento inteiro, na casa toda. A gente não faz essa diferenciação de temperatura de cor em ambientes. E é Eu tão acho bonito, né, quando você enxerga, por exemplo, um perfil de iluminação com o mesmo tom, com a mesma quantidade de lumens, por exemplo, de um cortineiro. E do sim. mesmo quando a gente consegue inserir isso na marcenaria, o Uhum. efeito, gente, é incrível, é muito diferenciado, é muito É, bonito. E na fotografia fica lindo, né, também. fica visto isso, né. Eu acho que acaba sendo muito brusco quando você muda de um ambiente que você está com uma iluminação branca para um outro de uma iluminação amarela. Então, acho que cria mais confusão dentro da sua própria casa, você ir de um espaço para o outro, até para o seu olhar adaptar. Sim. É mais confuso e difícil do que tranquilo, que é o que a É. gente imagina que uma casa deve ser, né? É, com certeza. Por exemplo, uma coisa que eu sempre penso e sempre fico de olho nos projetos, assim, é sobre a questão da cozinha, quando ela é uma cozinha integrada com a sala. E Uhum. a gente sempre procura dar essa orientação mesmo, que o que você precisa não é que seja, por exemplo, 4.000 na cozinha e 3.000 na sala. Mas o importante, ao invés disso, é que você tenha uma iluminação periférica na parte do armário da cozinha. Sim, Porque isso é o que dá a diferença de uma boa iluminação ou não. E também. nunca, Aham. jamais será a temperatura de cor, É. A gente né. normalmente gosta de sugerir para os clientes, eh, considerar esse ponto de luz extra onde a gente vai trabalhar. Por exemplo, então, embaixo de um armário superior, considerar mais uma iluminação extra, além daquele ponto central. Às vezes a gente tem uma referência de uma iluminação de laje, né, de antigamente, que é um Sim, ponto só por isso. ambiente. Uhum. Então a gente gosta de ter mais recursos. Na cozinha a gente normalmente coloca em cima da bancada. Porque na hora que você estiver em frente à bancada, você acaba fazendo um sombreamento dentro da tua área de trabalho, E né. que isso é né, que prejudica, Isso. e não o fato da temperatura de cor, por exemplo, né. Se a luz é branca ou amarela, é mais Não. você criando sombreamento em cima da área que você está trabalhando. É, até porque eu digo assim, uma temperatura de cor 4.000, por exemplo, a gente usa às vezes, assim, em escritório, né. Uhum. Mas eu de verdade acho que isso não é necessário, porque você É, pode criar várias outras maneiras de ter uma boa, vamos dizer assim, uma boa iluminação para o trabalho, né. É claro sim. que a gente também não quer que utilize um 2.200, 2.400, que é uma iluminação mais âmbar, porque aí sim, querendo ou não, ela provoca um relaxamento. Exato. Mas o uso da temperatura âmbar, por exemplo, no quarto, a gente sabe que é super bacana. Imagina uma Agradável, cabeceira super iluminada agradável. com 2.200, aquela luz bem amarelinha própria para ver uma Uhum. TV, sabe. E É. isso eu acho que isso é legal do escritório de arquitetura, né, dessa coisa de você perceber detalhes, de você ver, assim, pequenas mudanças, o que pode proporcionar coisas diferentes para o cliente, né. Sim. Pensar nesses cenários diferentes para Sim, usos diferentes, né. Então isso. você comentou que 4.000 K para uma área de trabalho funcionaria bem, pensando que a pessoa vai estar no trabalho das 9 às 6. Exatamente. Mas antes desse horário e depois desse horário, você vai querer uma luz mais amena, uma Com luz mais certeza. aconchegante, né. É. Então isso que é legal, não só tipos diferentes de iluminação, que a gente comentou, tem no centro, mas tem também para auxiliar na bancada, mas as possibilidades que a gente tem hoje em dia de cenários diferentes no mesmo ambiente, né. Isso. Então, uma sala de estar integrada com TV, com sala de jantar. Qual vai ser o cenário quando você estiver assistindo TV? Qual vai ser o cenário quando você for receber os teus amigos em casa? Qual é o cenário que eu só cheguei em casa, quero relaxar, ou quero tomar uma taça de vinho, quero ler um livro?
Isso que a gente tenta imaginar, e aí sim, junto com os clientes, que são os melhores PhD em como eles vivem, a gente Exatamente. consegue chegar nesse resultado, né? É. De o que eles normalmente gostam de fazer no dia a dia e quais são as ferramentas que a gente consegue oferecer, quais são as orientações que a gente tem que dar para eles conseguirem atingir esse objetivo da melhor forma. Sim, e uma coisa que eu percebi nos projetos que você nos trouxe, né, é a quantidade de arandela que você utiliza, que eu acho isso maravilhoso, porque a iluminação não tem que vir só do teto, né, Dani? Ah, com Não é, e certeza. iluminação, sabe do que eu reparei também? De piso. Gente, como Uhum. é importante iluminação de piso. Façam, usam, sabe? Arandela também, porque iluminação cada vez mais, né? Eu não sei se talvez você trouxe esse ar, assim, essa maneira de projetar a iluminação, né? Dessa última feira que você foi em Milão. Conta um pouquinho dessa Uhum. experiência, porque isso eu imagino assim Claro. que eu percebo que não é uma iluminação padrão, não é uma maneira linear, né? E isso é Uhum. muito gostoso, assim, de Ah, perceber, que de ver, legal. assim, sabe? Legal. A viagem foi a realização de um sonho primeiro, assim, né? Via feira, que é uma coisa tão marcante no nosso mercado, estar em contato sempre com as tendências e participar desse dia a dia lá, dessa vivência é muito interessante. A parte de iluminação, porque é uma feira enorme, parece uma cidade, assim, de quantidade de pessoas que circulam por lá. Além da parte que fica fora da feira, que também é muito especial, que a cidade inteira se veste, né, de Isso deve ser feira de gostoso, Milão. né, porque eu acho que os bairros, na verdade, É eles muito legal. tornam as mini feiras, de certo, assim. Eu Isso, imagino, eu nunca estive, tá, mas eu tô louca pra ir. é muito legal, muito incrível. E a cidade inteira se veste, então, de Feira de Milão. A gente vê exposições em todas as lojas, não só lojas de arquitetura de interiores, mas também de moda. Todo mundo abraça essa ideia e todo mundo faz ser um ambiente mágico, sabe? E o que eu achei muito legal da parte de iluminação da feira foi como eles conseguiram trazer algumas, algum sentimento mais do que é artesanal, do que a tecnologia em si. Pelo menos foi Olha que um interessante. aspecto que eu gostei muito, é. Então, o que a gente viu muito foi assim, iluminação, claro, a gente com o LED, a gente consegue fazer infinitas possibilidades com iluminação hoje em dia, né? E o que eu achei legal é que eles trouxeram para esse lugar do aconchego com o uso dos materiais. Então, a gente viu muita iluminação com pedra também. Ah, com Então, pedra com natural, pedra tipo natural, com selenita? mármore. Então, Olha. era um pendente que a cúpula era formada com mármore. Na hora que você pegava ela assim na mão, super pesada. Eu achei muito interessante. Eu achei legal também o uso do vidro. Então, como o vidro, através da luz, vai dar outro aspecto, outra sensação. Vidro liso ou vidro canelado, Trabalhado, trabalhado? de cores Então diferentes. nós temos muitas coisas interessantes nessa próxima Expoluz, né, Muita que acontece coisa em São Paulo. legal. É, muita coisa legal, assim, diferente, não só trazendo a parte da tecnologia, né, mas também esse aconchego para as peças. Eu acho que traz um lado mais emotivo, assim, sabe? Por exemplo, tem uma marca que eu acho muito interessante, que é a Lhadró, que é Não uma conheço. marca de cerâmica espanhola. Mais ou menos como o Murano tá para a Itália, Lhadró tá para a Espanha, né? E eles têm muitas peças. Eu lembro do desenho da cerâmica na casa da minha avó, né? Então, uma coisa que remete ao emotivo, assim, aquele lugarzinho aconchegante que a gente tem na memória. Várias peças bem bonitas, pendentes, arandelas, formatos diferentes trabalhados com a cerâmica. Então, a iluminação, mas também com esse material Já tô que louca pra ver aqui, porque é imagina super que interessante. incrível. Aham, muito E eu legal. acho que eu percebo muito que então, você, né, aproveitando a tua fala, que é muito essa questão da afetividade, né? Isso, essa é A a palavra. arquitetura de Uhum. interiores, ela tá altamente ligada e altamente voltando-se à afetividade. Sim, sim, eu acho isso muito bonito. Eu não sei se foi porque a gente passou por um momento que todo mundo passou um sufoco coletivo, digamos assim, Sim, de pandemia, né? E agora o foi. que realmente te faz feliz, o que realmente te Voltando às origens, traz talvez, alegria. assim, né?
que você realmente quer ter em casa, não só para mostrar para os outros, mas para si, né. É porque eu acho que tá super, realmente, não vou dizer caindo, né, mas, assim, uma palavra que eu não estou conseguindo lembrar agora, mas eu acho que o mais importante hoje não é uma casa com cara de revista, mas sim Uhum. uma casa que seja a sua cara, Sim, né. Então hoje pouco importa o que você vai utilizar, na verdade, desde que seja você, desde que os isso. materiais traduzem a sua essência, né. Então eu Uhum. acho que é isso que é É, bacana, né, quando você procura um arquiteta, né, um arquiteto, é exatamente essa questão, né, quem é que vai me trazer isso, isso. Que isso eu acho né. muito legal. E a junção também, né. Talvez tenha sido, assim, o que eu mais observei dentro da feira, porque é o que eu realmente gosto É, de transparecer nos projetos. Então, achei isso muito legal. O é o uso que das chamou a tua atenção, cores, né, é a verdade é, para você, né. claro, que é o que É. eu gosto de trazer para os clientes também, Sim. mostrar como opções. Então, o uso das cores, eu também achei muito interessante. Bastante iluminação, que nem eu comentei, no vidro, com vidro colorido, como isso qual é o resultado final, né? Fica Sim. completamente diferente do que se fosse outro material. Mas eu não sei se eu imagino, é vidro soprado ou é vidro realmente industrializado? Também, também. Olha que bacana, Aham. eu preciso ir nessa feira, descobri agora nesse momento. É muito legal, é muito interessante. E a iluminação técnica, você chegou a perceber algo diferente? Continua a iluminação reta de perfil ou tem coisas, assim, que vai ser o micro LED eu imagino que seja assim para sempre, né, porque, Sim, juntando bastante assim que microLED. isso. É, a iluminação em perfil bastante. Eu vi bastante tela tensionada, que eu achei que talvez fosse uma coisa que com o passar dos anos fosse perdendo força. Teve bastante Eu também. acho que agora que ela vai estar começando a ficar forte mesmo, né, Uhum. porque a gente percebe por conta das vendas, né. Eu, por exemplo, Ah, da assim, aceitação do da mercado aceitação no mesmo. mercado, aham. É, Nossa, tem muito pedido de tela tensionada. é. E o que que é legal, assim, que eu percebo também é a tela tensionada em formatos diferenciados. Uhum. Em Então usos diferentes, e né? uso A diferente. gente via lá não só dentro do pavilhão de iluminação, mas também muito forte no pavilhão do mobiliário. Em todos os Assim, outros, nossa, para aham. bar é fundamental, É, para banheiro se usa muito, porque a iluminação frontal para maquiagem é é a muito melhor. importante e eu vou te É. dizer que a tela tensionada é a melhor, Ah, né. legal. Para quem pode ter uma tela tensionada em casa, a gente façam isso no banheiro, porque vocês vão, né, tá anos-luz. Porque Uhum. a quantidade de lumens e tudo isso tem que cuidar, lógico, né, mas o que faz a diferença porque quando você coloca uma iluminação muito forte no seu rosto, vamos lá que atrapalha, né. Cansa, é. Cansa e, assim, imagina você fala que vai ficar 30 minutos fazendo a maquiagem, vai ficar cansando. Então, assim, por exemplo, uma tela tensionada não, por quê? Porque ela tem essa tela que faz a dissipação da luz, e daí quando sai a luz ali já fica uma luz mais agradável aos Mais olhos, difusa, né? mais difusa, não machuca os Uhum. olhos aí em si, É, né. muito Então legal esse uso também. aham, É, sim. lá a gente via, assim, muito, formando paredes mesmo, sabe? Para dar Ah, um é mesmo? destaque muito interessante, para dar um destaque no mobiliário. Então era quase como se fosse o fundo de uma vitrine. Então, Olha para chamar a isso. atenção, dar destaque para o mobiliário, a parede inteira com tela tensionada. É, que daí, na Bastante verdade, uso sai lá. do teto, né, e entra Isso, como se fosse uma divisão, talvez, alguma coisa assim isso, nesse como se fosse uma sentido? divisória. É em planos diferentes, né? Sim. Muito É, legal o porque a uso. tela em si, ela pode usar até para, por exemplo, para a parte externa, né. Uhum. Então eu acho para fachada, É, né, que eu acho que fica bem comercial, né. E fica. aí fica mas é interessante o uso em si, né. É, É um vi milhão de maneiras, na bastante. verdade, né. Eu acho que cada dia a gente chega mais, na verdade, a isso, né. Sim. Então, ai, que delícia Achei é bom legal, saber. é uma eu achei que talvez fosse algo passageiro, digamos assim, mas deu pra ver que veio pra ficar, É, eu imagino que sim, sabe. E a questão do micro-LED também, né, porque a gente diz também. assim, hoje na feira, né, que eu estive agora lá de fórum, Dani, o que eu mais eu vi, meio percebi, que a lâmpada, ela está com os dias contados, a lâmpada em si. Sim. Uhum. Então não tem muito como fugir disso, porque, por exemplo, as melhores marcas, elas já estão trazendo o integrado. Uhum. Né. Claro, né, gente, a gente está falando de anos ainda, né, com toda certeza, né. Mas o LED integrado, ele acaba fazendo um uso muito, muito, muito maior.
né. Então a gente tem um caminho muito diferenciado. E quando a É. gente diz assim: "Ah, LED", né, para muita gente ainda é um pouco novidade o LED, né, porque é tanta coisa, né, Dani, é Sim. temperatura de cor, é Nossa, muito. quantidade de lumens, é, né, a equivalência que hoje em dia a gente pede: "Ah, Sim. equivalente a quê?". Em certas situações, eu não sou capaz de É responder isso, difícil, sabia? né. É, porque mudou Porque tanto, mudou não muito. Como não é que é existia antes. equivalente como é o perfil, por Aqui. exemplo, Aham. vamos lá, a cada 1 metro você tem uma lâmpada. Ah, é muito. Não, mas a quantidade de lúmenes é parecido, mas não é na verdade. É o tipo, Porque daí né, você de tem a luz. dissipação diferente. Uhum. Nossa, gente, eu vou te É. falar que é um É um mundão. mercado, assim como eu comentei no comecinho, que eu tô formada há mais de 10 anos, né. Sim, Quando eu comecei a trabalhar, eu me formei e já entrei nessa área de interiores. Era completamente diferente. Em 10 anos mudou é outro muito. mercado de Né, iluminação. é. Então Mármores, realmente por não tem exemplo, né, como. gente, olha a quantidade de mármore que tem hoje, né. Sim. Vai ser E os granito exótico, é isso. E e os antes não tinha, parece, né, produtos não lembro de não. de ter tanta, assim, E os variedade em 10 produtos anos. que são sintéticos, né, os produtos que não são naturais, que imitam mármore também. Então não Muitos, né. só o mármore em si, mas os que imitam. Então o porcelanato, o MDF, o vinílico. Hoje em dia, no começo, 10 anos atrás, um porcelanato que imitava mármore, você percebia que não era mármore. Muito. Hoje em dia, As lastras, né, olha o nas tamanho, né. dimensões, no Sim. desenho, é até difícil de, olhando assim, ver a diferença de um para outro, né. Ah, sim. Você é Então, do time, Dani, de porcelanato, por exemplo, na bancada ou jamais? o porcelanato na O que você bancada, acha? Que é todo mundo polêmica. é polêmico, né, vamos lá para uma polêmica aqui. Eu acho que tem alguns aspectos que a gente tem que tomar cuidado para ele se assemelhar ao nosso uso que a gente tinha da pedra natural, né. Então, por exemplo, o porcelanato que a gente usa para grandes formatos em bancadas, ele vai ter uma espessura pequena, vai ter 6 milímetros, 8 milímetros, versus a 20, 30 que seria de um granito de um mármore. Então, a questão acústica é diferente. Na hora que você vai usar, você escuta aquele barulho de toc, toc, toc. Se você não tiver uma proteção por baixo, né? Então, tem algumas marcas que já trabalham com um produto abaixo disso, que é quase como se fosse um isopor com uma lã de vidro para dar resistência mecânica além do porcelanato. Porque a Não gente sabia, olha está que interessante. acostumado. É muito legal, né? Porque a gente está acostumado a usar a bancada de uma certa forma. Você quer o mesmo aspecto, a mesma estética do mármore e da pedra, mas quer também o mesmo conforto, né? Sim, e mesmo a praticidade, sabe o que que eu penso? Eu penso nos cantinhos. Sabe o que que eu penso Uhum, de verdade? Eu sempre penso na panela de pressão, porque panela uhum. de pressão é a panela mais pesada que a gente tem, não tem? Sim, A minha, pelo sim. menos em casa, é um absurdo, né. Tu imagina assim, se eu bato O o cantinho canto, ali. vai lascar esse negócio. Se for Aham. mármore, a gente consegue, né, ajeitar. Sim, sim. E porcelanato? Então eu sempre É, tem penso que ter assim, cuidados, sabe. assim, com Eu fico pensando certeza. só no uso, tipo, ai, de repente, se a tua família é uma família que cozinha muito ou é uma família que não cozinha muito. Daí é isso que, né. Sim, às vezes o espaço, né? Ah, é um É, espaço gourmet que não tem tanto uso, mas banheiro eu ou do acho dia a super prático, você dia. não acha? Acho também. Porque às vezes a gente Muito consegue legal. fazer até um design diferente, Com né, espessuras uma espessura diferentes. diferente. Eu acho que É, essa parte é uma parte bacana, assim, né. também, é. E a mão E de obra, né, Dani, porque não é simples, né. por isso que eu Não é comentei, tem que simples. ser, tem que ter alguns cuidados extras para a gente se assemelhar ao uso que daria para uma pedra natural. Sim. Mas eu acho que assim como a iluminação, o porcelanato também, uma indústria que mudou completamente nos últimos 10 anos e sabe-se lá onde vai chegar também, né. É, Eu exatamente. acho que ainda tem muito para Hoje eu desenvolver. nem sabia que tinha lastras tão altas, na verdade, 3 metros, Enormes. gente, eu falei: "Meu Deus", Uhum. Muito né. interessante, E, por né, onde exemplo, eles conseguem agora a gente chegar. está numa fase muito de mármore escovado, né. Uhum. Logo vai chegar por aí também, se já não chegou, né, a as lastras com escovadas, na verdade, né. E é Sim. interessante como muda, né. Ai, antes era super primeiro era o brilhante, tinha que ter brilhante, brilho, brilho, brilho. Aham. Aí depois foi para o acetinado, daí agora já mudou. É muito louco isso, né. É, ele vai acompanhando, Não, e o que é né. mais engraçado é que a gente muda o gosto também. Muda, com certeza. Gente, Eu acho que a tecnologia vai avançando e a gente vai se adaptando a ela, sabe. sim. Aham, porque antes eu tinha super, resistência ao micro-LED. Hoje eu sou Uhum. apaixonada. É.
Mas sabe? com certeza no E é tão início não era interessante, tão às vezes, bom, né? Não é era isso, tão porque, ai, não eficiente. confiava. Não dava pra Bem isso, confiar. assim, tipo, ah, não. Até que uma marca que eu gosto lançou. Falei, ah, agora eu acho que sim. Isso dá mais credibilidade, né? Sim, Porque eles devem exatamente. ter testado Não, melhor, é que devem daí o ter LED da feito mais. Samsung, LED da Nixia, daí acaba, não tem como não ser bom, Claro, né? Dessas claro. empresas não tem como, né? E aí a gente fica, não, então agora tudo bem. Então, É, e é hoje muito acho que eu não investimento, muitas horas, né, para conseguir chegar no resultado legal. e é muito interessante porque tudo mudou. Porque antes a gente Sim, tinha assim, X lâmpada e ângulo era aquilo. sim. Hoje a gente tem 4, 5 graus de diferente no mesmo produto. É, Então é uma loucura iluminação. tão grande, né, que hoje eu peço assim, mas o que você quer iluminar e de que jeito que você quer Eu ia iluminar? falar exatamente isso. Aham. Iluminação deixou de ser como a gente vai iluminar e passou a ser o que a gente quer Sim. entregar em termos de Uhum. efeito. Isso. Ao invés de ser, né, aqui é tal lâmpada, aqui é tal ponto, é o que a gente quer com esse espaço, como a gente quer trabalhar com esse espaço, qual o resultado que a gente quer ter. Porque para chegar lá a gente tem várias possibilidades. Exatamente. Gente, assim, ó, é muito interessante isso, sabe? É. Não, qual é o uso? Ah, você quer iluminar isso aqui? Qual que é o ângulo que você pensou? Porque você pode ter o que você quiser. Porque hoje no Uhum. mercado tem tantas possibilidades, né? Tem. Que a Que a gente até. tecnologia permite, né? Aham. Às vezes eu fico pensando, assim, tem empresa que a gente gosta bastante, que é a New Line, né? Só da New Line, eu teria uma loja só da New Line, por exemplo. Se fosse assim, sabe? A gente, claro Uhum. que, né? Mas é tanta opção dentro de uma única empresa. Tu Tem muita imagina que a gente opção. trabalha com as melhores. Então, assim, eu digo assim, nossa, é New Line, é Mister LED, e é os LEDs que utilizam, é Samsung, é Nixia, né? Sim, Então, sim. assim, tem, meu Deus, como pode, né? E tem cliente para todo mundo, Com né? certeza. Tem um É. cliente que gosta da Mister LED, tem um cliente que gosta da LED Art, e vai indo, né? E isso que é o gostoso também do nosso ramo, na verdade, né, Dani? Sim. Né? Então é essa a história. Dani, me conta um pouquinho de você, porque a gente está falando do arquiteto consumindo, falando sobre interiores, né? Mas quem é a Dani, fora do trabalho? Legal, né? Ótima pergunta. Bom, eu cresci rodeada com arte e também com esse aspecto técnico, porque meu pai, além de ser artista, então ele é autodidata em pinturas a óleo, né, a tela, mas ele também é engenheiro civil. Então, desde pequenininha, eu amo desenhar. Teu contato, então, com a nossa área já está desde bebê. Desde pequena. Porque eu sempre amei desenhar, meu pai sempre me ajudou nesse sentido, sempre me incentivou. E para me colocar para dormir, ele lia livro de concreto armado. Maravilhosa. Mesmo. Era assim. Então eu sempre gostei muito desses dois mundos, assim. Lógica sempre foi meu pai também que me ajudou muito. Matemática eu aprendia no colégio, claro, mas o reforço de casa era nota 1000, sabe? Imagina, Porque né? ele também sempre gostou muito desses temas. Então, eu cresci gostando disso, de artes, mas também com a parte técnica. Porque eu acho que a arquitetura é forma e função, né? Ah, muito. Tem que Total. aliar os dois e trabalhar, equilibrar da melhor forma possível. Então, eu cresci dessa forma. Entrei em arquitetura logo no comecinho da escolha da carreira ali e me achei. Sempre gostei. E eu acho muito interessante porque a gente é instigado a gostar e a pensar em possibilidades desde a escala de milímetro a metros. Exatamente. Porque a arquitetura é metro, É, né? Quando você constrói uma casa, não tem como você pensar em milímetros. Do mesmo modo que não tem como você desenvolver um projeto de interiores em metros. isso. Porque é tudo milimetricamente, né? Então, assim, é Aham. uma cortina que tem que ter 1 centímetro a mais ou a menos, senão não vai dar certo. 5 centímetros interiores é um mundo É o de. mundo. A gente resolve várias coisas em É, 5 centímetros. é E muita arquitetura coisa. nem tanto, né? É. E durante a faculdade eu gostava muito de urbanismo. Olha que É mesmo? interessante. Olha que legal. Foi. E quando eu comecei a trabalhar, entrei em contato com interiores e eu também me apaixonei. Então eu percebi que era mais a brincadeira da forma e função, como resolver problemas, como pensar em novas possibilidades, do que estar atrelada a uma metragem, digamos assim. Ah, eu quero Sim. metros e não milímetros, sabe? Eu quero essa escala e não essa, quero de 1 para 200, sabe? Agora a gente coloca detalhamentos em 1 para 5, 1 para Aham. 1 se for É, necessário, né? exatamente. Dependendo Então, da necessidade em si, né? claro, então eu gosto muito desse mundo, assim,
da forma, função, como elas trabalham e quais são as soluções que a gente consegue trazer, assim. Acho que a gente não tem nada pré-determinado, pré-definido e estabelecido. Se Sim. a gente não consegue ir para um caminho, a gente vai se Ajusta, aventurar por né? outro. Ajusta para o outro, É. né? É. E o nosso dia a dia também é muito isso, né? Então, trabalhar acompanhando a obra. Ah, a gente tinha imaginado em reformas. Eu amo reformas. Então, a gente pega um apartamento da década de 70 e traz para os dias de hoje. Quais são Isso os é muito desafios? interessante, É né? E, muito não, e tem legal. muito desafio. Por exemplo, às vezes você vai abrir ali, tem um gesso, né? Na hora de fazer o projeto, você não, né, não vai quebrar sempre ou quebrar todo ele, né? Porque muitas vezes as pessoas ainda estão Sim. lá morando, né? Aham. Ah, saiu, então agora eu posso quebrar. E aí vem, às vezes, né, uma Uma notícia, uma surpresa. surpresinha ruim ou boa, né? Então, aí isso eu acho que É. realmente faz uma diferença danada, né? Demais. Pensar, ao invés de focar no problema, focar na solução, né? Como a gente consegue solucionar isso agora? Sim, é. Eu tive uma obra que a gente fez, um apartamento, um duplex, que o apartamento já tinha uma escada helicoidal pequena, que é aquela caracol, Sim. e a gente quis dar mais conforto para os clientes. Conversou com o engenheiro estrutural, a gente ia recortar a laje e no segundo pavimento a gente descobriu uma viga que não estava no projeto Ou estrutural do seja, prédio. é. Então a gente teve que mudar o desenho da escada, recalcular enquanto acontecia a obra já, né? E tudo isso acaba atrasando e, né? É, por isso que o importante é a gente sempre focar em qual vai ser a solução que a gente vai Isso. dar, ao É. invés de pensar, teria sido melhor se não tivesse Não, eu encontrado acho que uma viga, exatamente, eu acho que isso não mas existe, tem né. que A partir do momento que não cabe mais isso, tem que descartar a hipótese e pronto, né. isso, focar no que E a gente focar no que consegue, consegue, quais são as novas possibilidades a partir do que a gente tem, né? né, a partir da notícia. É, da surpresinha que aparece na obra, Sim. porque vai acontecer, é E normal. sempre acontece, né, Dani, não tem muito o É, que fazer, né, porque reforma é isso, com né, e certeza. quem quer reformar esteja preparado que tudo pode acontecer. É, É uma boa. hoje, pessoal, então eu tive com a Dani aqui. Passou muito rápido, né, Passou, Dani, passou gente? super Ai, que rápido. coisas, é. Mas é assim, né? Então, Dani, deixa seu arroba para o pessoal Claro, de casa te legal, seguir, né? ótimo. É Daniela Morales Arquitetura, Instagram, Facebook, a gente está em todas as redes Tem sociais. o site também, Tem né? site também, que é moralesarquitetura.com. Ai, ela nem falou do. Ai, gente, eu sou Do meu apaixonada pelo teu sobrenome. sobrenome. Morales, gente, é uma Morales. sonoridade, né, gente? Dani Morales. Para Eu mim é Dani Morales, amo. tá? Tá perfeito, ótimo. Morales. E ela tem um sobrenome Isso. que é Paz, que é a própria paz, tá vendo, gente? Foi uma delícia. Foi um Eu momento de amei, paz aqui, ó. obrigada, Anne, Então, gente, amei. obrigada mesmo, Dani. Eu também quero agradecer a Estúdio Capto, que é quem proporciona tudo isso, quem grava. Depois do podcast pronto, você vai ver assim como a nossa pele fica linda. Toda graças a esses meninos, tá? Então, obrigado mesmo, A pessoal. super Vocês são equipe. especiais na minha vida. Quero agradecer também a Jeja Confeitaria, que é quem traz o nosso bolinho da tarde, né? Que é uma delícia. E tem sempre um bolinho aqui para receber os, né, os Sempre é tão arquitetos, os bom. clientes, né? Então, obrigado, gente. E o Iluminar Podcast você encontra no YouTube, no Spotify e os cortes no Instagram. Então, até a próxima, pessoal. Até mais.